Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo cooperativo aí que tá dando o que falar, né, tanto no Brasil quanto no mundo afora. E esse jogo, para mim, ele além de ter sido uma grata surpresa, né, após 4 partidas, eu ainda vou jogar muito ele tá ganhando um posto que eu não sei se é muito bom, que é do meu jogo cooperativo favorito. Então ele está superando aquele que eu considerava insuperável até hoje, que era o Robinson Crusoe. Então, sem muita enrolação, vou falar hoje, cara, que surpresa esse jogo. Spirit Island. Spirit Island aqui no Brasil pela Ace Studios. O Spirit Island, ele é um jogo do Eric Hughes. Ele coloca aí de 1 a 4 jogadores, de 90 a 120 minutos por partida, tá corretíssimo, tá? Acho que 2 jogadores. Talvez a primeira partida demore um pouquinho mais, né, para você entender a sinergia das cartas. Mecanicamente é muito simples, tá? A questão é você entender a sinergia das cartas. Em 4 jogadores pode colocar umas 3 horas aí tranquilo, tá? Nas primeiras partidas, depois aí vai ficando mais tranquilo. E idade de 14 anos, tá ok também, tá? Lá fora ele é da Greater Than Games, né? Play Greater Studios, aqui no Brasil, Ace Studios. O que vem no jogo, né? Nós temos essas peças, né, de tabuleiro, que você vai usar sempre uma por jogador. Você vai montar uma ilha, né, você vai encaixar, tem um desenho basiquinho lá para você colocar, tá? Só estou dando um exemplo qualquer aqui, mas não é assim. E você tem os outros lados, que são os lados de cenários, onde o jogo fica muito mais agressivo. Então, a minha dica, nas suas primeiras partidas, jogue sempre com este lado, até você entender como é que os espíritos funcionam, a sinergia entre eles, a hora certa de jogar cada carta. Depois que você estiver ficando ninja no jogo, comece a jogar exclusivamente com esse lado, que o jogo, o que era bom, se torna estupidamente melhor e mais desafiador ainda, se é possível. Então, além dessas peças de tabuleiro, nós temos aqui as peças dos espíritos, né, que são os tabuleiros individuais, ok? Então você tem uma parte que é um lore, né, explicando e aqui dando dicas também de como ele joga, se a complexidade dele é alta ou não. E aqui a parte da frente, que é o que interessa, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Tá? Então aí você viu o abraço voraz, aqui o impacto súbito do relâmpago, aqui o arauto dos sonhos e pesadelos, eu amo a arte dessa aqui. Me lembra muito o filho do Mephisto, desenhado pelo John Romita Jr., esqueci o nome dele agora, o Blackheart, o Coração Negro. Aí aqui o Alastar desenfreado do verde, muito legal. Aí aqui a voz do trovão, lembrou a voz do Brasil. Aí aqui, sombras tremulam como chama. Aqui o rio transborda sob o sol. Os nomes são os melhores possíveis, né? Porque você vê que são nomenclaturas de indígenas, né? Tem toda uma frase para dar um nome. E aqui a força vital da terra, né? Tem uma aparência de um golem. Cada um tem as suas características próprias. Quando eu for explicar um pouquinho mais do jogo, eu vou mostrar aqui. Aí você tem as cartas de cenário. Isso só para partidas mais avançadas já, quando você já estiver bem, né, jogando o jogo. Muitas cartas. Você vai ter 2 maços grandes de carta aqui, ó. Muitas cartas, tá? As cartas elas se dividem, a grosso modo, deixa eu só segurar aqui porque tá com os livros escorrega. Cartas básicas dos espíritos, são sempre 4 cartas, ok? São as cartas iniciais, né? Vamos colocar dessa forma. Aqui, ó. As cartas iniciais. Então você vai ter para cada um deles aqui que eu mostrei, ok? Você vai ter as cartas de medo, que são poderes que os jogadores vão ganhar durante o jogo conforme eles vão assustando os invasores. E aí elas têm estágios, né, de acordo com a progressão da track do medo. Já vou falar sobre isso também. Aí aqui você tem as cartas de ilha, né, que é ilha sadia e ilha corrompida. Para você deixar a sua partida mais desafiadora, aconselho você usar isso aqui só pela terceira partida. Joga a primeira só com o tabuleiro básico mesmo, tá? As 2 primeiras de preferência. E aí cartas de poder maior, que tem este fundo, tem poderes bem fortes durante o jogo. E as cartas de poder menor, que tem este fundo, e poderes mais fáceis de conduzir durante a partida e baixo custo de uso, beleza? Além disso que eu mostrei, né, você vai ter as cartas dos invasores, que é o cerne do jogo, né, elas têm esse fundo aqui, elas são divididas em 3 níveis, e o outro lado delas, elas mostram o tipo de terreno, né, ao qual elas vão influenciar. Tokens de energia, tokens de degradação, tokens de vila, tokens de invasores ou colonizadores, chame como quiser, tokens de cidade.
Aqui tokens nas cores dos jogadores, né? São 4 tokens para você ir marcando. Tokens de medo, muita coisa, hein? E aqui os tokens de cogumelo, que na verdade são os Dahan, que são os nativos da ilha. E aí a última coisa, e não menos importante, porque ela é a mais importante, né? Porque o jogo todo vai se dar aqui, que é o tabuleirinho central, onde você vai controlar o progresso do jogo, ok? Então vamos lá. Qual que é a ideia, né? O jogo ele se passa numa ilha, ok? E o objetivo dos jogadores é expulsar os invasores, né? Então os invasores, eles têm um setup, né? Então quando eles têm um setup e você vai controlar as ações por aqui, ok? Então deixa eu só pegar aqui de novo, ó. Então por exemplo aqui, ó, as regiões, elas são divididas por tipo, né? Floresta, deserto, pântano, região costeira, e elas sempre têm uma informação, a quantidade de coisas do setup inicial que vai entrar aqui. Então aqui no caso, você colocaria 2 cidades. É a cidade? É a cidade. Aqui eu colocaria 2 Dahan, um token de degradação. Aqui eu colocaria um Dahan, aqui eu colocaria um Dahan e assim por diante, tá? Então você vai fazer esse setup e os jogadores, né, de acordo com os jogadores, cada um deles vai colocar um token seu, né, inicial de influência, no tabuleiro. E aí você vai se espalhando a partir disso. Então neste tabuleiro aqui, nós vamos ter as cartas de medo, ok? Que elas vão ser divididas em três pilhas de 3 cartas. Então você vai ter 3 cartas, vai colocar um marcador da pilha de medo, mais 3 cartas, outro marcador da pilha de medo, mais 3 cartas. Conforme você vai fazendo ações que desencadeiam medo através das cartas, você vai ter uma quantidade de tokens de medo aqui, né, que são 5, não, 4 por jogador, e você vai descendo. Quando isso aqui encher, né, quando eles descerem todos para cá, você vai causar uma ação de medo na ilha muito grande. Então você vai pegar e sacar uma dessas cartas de medo. As cartas de medo, deixa eu ver se eu acho uma fácil aqui, elas têm poderes, deixa eu ver, ó. Por exemplo, aqui, né, ó, se fossem as 3 primeiras, eu ia colocar aqui. Cada jogador remove um colonizador de um terreiro costeiro. Se essa carta aparecesse no 2º nível da pilha, né? Cada jogador remove um colonizador ou, né, uma vila de um terreno costeiro. Se fosse um 3º nível, cada jogador remove um colonizador e uma vila de qualquer terreno, né? Então ela vai dividindo de acordo com a ordem que ela aparece na pilha. Essa aqui é uma de ação simples, tá? Mas tem outras que elas têm poderes bem fortes. Aqui, ó, medo despercebido. Cada jogador remove um colonizador, uma vila de um terreno com 2 tokens, né, que é um terreno sagrado, né, um holy place. Cada jogador remove um colonizador de um terreno com uma única influência. E aqui, ó, cada jogador remove um colonizador e uma vila de um terreno com uma influência ou uma cidade de um terreno com uma influência dupla, né, com um terreno sagrado. Então, conforme você vai jogando as suas cartas, eu vou mostrar as cartas, vai ficar mais claro o que eu estou falando, você vai baixando os tokens de medo. Sempre que isso aqui encher, você vai tirando cartas de medo, aí vai ter a resolução da etapa de medo. Quando resolveu, ela vem para cá, para a pilha de descarte do medo. Se por algum acaso você conseguir utilizar todas as cartas de medo que estão aqui e aparecer isso aqui, você tem uma vitória por medo. Você causou tanto medo nos invasores que eles, ó, meteram o pé. A outra informação que você tem aqui, né, onde vão ficar as cartas de medo, e aqui são as condições de vitória. Então, por exemplo, quando tiver no 1º nível, né, com 3 cartas aparecendo, se em algum momento do jogo você eliminar todos os invasores, você automaticamente ganha. No 2º nível, se você eliminar vilas e cidades. No 3º nível, se você eliminar todas as cidades. Então você não tem mais a necessidade de eliminar isso aqui, porque a grande maioria já deve ter sido expulso nessa altura do jogo, ok? Aí, ó, continuando aqui, você vai ter a carta de progressão, que são as cartas dos terrenos. Então, uma cartinha dessas aqui, ó, vamos voltar lá de novo, né? Ela vai ter uma pilha. Quando eu abrir aqui, né, então os invasores eles vão explorar nessa região. Então todas as regiões do mapa que tenham montanhas, eu vou fazer uma entrada de um colonizador, que é o bonequinho. Depois, quando ela vir para cá, ó, que é o construir, aí eu vou construir em todas essas regiões onde tem um colonizador. E quando for devastar, ok? Eles vão detonar, eles vão atacar tudo que está lá. Então, eles têm uma tabelinha de poder, né? Os bonequinhos colonizadores causam 1 de dano, as vilas causam 2, as cidades causam 3. Os Dahan, né, eles aguentam 2 pontos de dano e causam 2 pontos de dano. Os espíritos, eles não participam de batalha porque eles não são um personagem propriamente dito, né? Eles estão ali para usar seus poderes especiais. Então o jogo, você vai saber o tempo todo tudo que vai acontecer, né? Porque aqui, eu sei a carta que vai abrir, eu sei o que ela vai fazer, depois eu sei o que ela vai fazer antes dela ser descartada. Entendeu? Então, ele é um jogo de um planejamento tático e estratégico muito, muito, muito profundo. Tá? Então assim, ele é incrível. E antes de jogar, né, eu sempre digo isso, mas nesse jogo isso é essencial. Conheça bem as cartas do espírito que você escolheu. Então, tipo, aprenda o jogo, entenda a mecânica dele, mas depois perca um tempo assim, estudando as cartas, para você entender o timing certo delas. Veja como ela conversa bem com outros espíritos. Esse é um jogo muito de timing, tá? Falando sobre os espíritos, aqui é um tabuleiro deles, né? Quais são as informações? Na sua vez,
você sempre vai ter uma fase para você escolher uma dessas ações aqui, né? Esses quadrantes aqui, ó, no seu tabuleiro. Então, se eu escolhesse o primeiro, eu ia recuperar todas as cartas que eu joguei e depois eu ia colocar uma presença até 2 de distância de uma influência que eu tenho atual. Aqui eu poderia ganhar uma carta de poder e adicionar uma presença com 0 de distância, ou seja, colocar uma segunda presença onde eu já tenho. Aqui eu poderia colocar uma presença com 1 de distância e ganhar 2 de energia. Energia, ela vai ser limitada nessa track aqui, e aqui o número de cartas que você pode jogar por turno. Então toda vez que eu for colocar presença, eu vou tirar os tokens redondinhos desses espaços e vou colocando. Então, aqui ó, todo turno, né, esse token ele vai começar descoberto. Eu sempre vou ganhar 2 de energia para fazer as minhas ações com as cartas. Se eu tirasse a segunda influência, então eu vou começar a ganhar 3, essa aqui 4 e assim por diante. Com as cartas a mesma coisa. Eu só posso jogar uma carta, depois uma, depois duas, 3, 4. Esse aqui ele é um espírito extremamente lento para jogar, porém as cartas dele são estupidamente fortes, ok? E aqui ele tem os poderes nativos, né, ó, que é velocidade, aqui tem renova qualquer. Então, uma vez esse turno espiritual pode repetir uma carta de poder com custo de energia de 1 ou menos. Isso aqui, esse set collection é de acordo com as cartas que você coloca em jogo, beleza? E aqui ele tem umas regras especiais do espírito. Então, é isso que eu estou dizendo. Perca um tempo, leia isso aqui para você entender direitinho como é que joga. E aqui, na parte de trás, ele dá uma ideia geral e dicas, né, de como o seu espírito joga, nível de complexidade, no que ele é mais forte, atacando, defendendo e coisa do gênero. Não vou perder tempo mostrando todos, senão o vídeo vai ficar longo demais. Vamos lá, o que mais que eu posso falar do Spirit Island? Aqui das cartas, né, vou mostrar as cartas. Vamos pegar uma carta de poder maior e uma de poder menor. Então, ó, as cartas têm a seguinte informação. Quando eu for jogar, isso aqui é o custo de energia, esse aqui é o tipo de ação da carta. Então, por exemplo, ela é uma carta de ação lenta. Então, depois que resolver as ações dos jogadores, as ações dos espíritos, aliás, dos invasores, aí ela vai acontecer. Aqui o alcance dela, ok? E aqui o tipo de terreno que ela pega. Aqui no caso é um terreno qualquer, beleza? Aí aqui o que ela faz, né? Ela causa 1 de medo e ela dá 7 de dano. E eu acrescento 1 de corrupção e eu destruo todos os da RAM. Então você pode pensar assim, né, cara? Essa carta aqui é um suicídio, né? Ela vai te dar muita porrada. Só que se você ler a resolução toda da carta, o timing, entender o posicionamento, esse jogo é muito posicionamento estratégico. O fator replay desse jogo é absurdo, assim, por isso que eu tô falando que ele tomou o posto número 1. É incrível como esse jogo joga bem. Então ele coloca aqui, ó, se você tiver 3 de pedra, 3 de verde, né, 2 de vermelho, para cada um de corrupção presente, você dá 1 de dano de medo e mais 4 de dano físico. Então, essa carta aqui, desculpa a palavra, é um arregaço do cacete. Depois aqui é uma carta de poder menor, né, que é as formigas devoradoras, tá vendo? Ela só custa 1 de energia, ela vai me dar estes... Opa, a carta voou. Ela vai me dar estes símbolos de set collection, ok? E aí ela coloca aí velocidade, tamanho da tartaruga, né? Quando tem uma avezinha vermelha, porque ela é instantânea, ela acontece na hora. Aqui o alcance dela, qualquer, ela dá 1 de medo, 1 de dano, destrua 1 da RAM. Se o terreno alvo for uma selva ou um deserto, eu dou mais 1 de dano. Então basicamente é isso, assim, o jogo, você tem essa ordem, né, para seguir, os jogadores jogam, eu jogo, você joga, você joga, você joga, né, a gente vai fazer as nossas ações, vem o turno dos inimigos, então você vai seguir naquela ordem das cartinhas, né, dos invasores, depois vem a fase das ações lentas, e o jogo é cíclico, e vai continuando. Né? Como é que você perde o jogo? Se um espírito perder toda a sua influência no tabuleiro, né, o jogo, os invasores conseguirem retirar os tokens dele, a gente automaticamente perde, ok? Se morrerem todos os da RAM, a gente automaticamente perde. E a gente ganha se a gente conseguir expulsar todo mundo, fazer os caras se cagarem de medo. Tentei ser rápido, assim, eu dei uma ideia muito condensada do jogo, tá? Porque o jogo é bem profundo mesmo. Mas ele é simples de regra, não é difícil. O Spirit Island, eu lembro quando ele saiu, né, muita gente fez vídeo, muita gente comentou e tal, e eu confesso que, tipo, tava meio fora do radar, assim, né, e eu vi que ele entrou super bem ranqueado no BGG, ele tá no top 30, né, top 30 pra baixo. Eu falei, poxa vida, será que não é hype, né? Será que não é hype, né? A galera falando, não, um dos melhores cooperativos que eu já pude jogar, isso e aquilo. Mas tudo bem, né? Eu falei, eu vou dar uma chance ao jogo. Né? Aí esse estúdio gentilmente me enviou essa cópia para review, aliás, abraço, beijo pra vocês. E eu confesso que eu joguei a primeira vez, eu fiquei, caraca, é muita coisa pra fazer. Eu joguei a primeira vez sozinho, depois eu joguei de novo, eu e um amigo, eu ainda fiquei com essa sensação de muita coisa pra fazer, e depois eu joguei com mais 2 amigos e mais uma vez sozinho. Aí eu comecei a enxergar, quando eu joguei com mais 2 amigos, eu joguei em 3, né? Mas o jogo ele roda bem em qualquer número, deixar isso bem claro. É incrível a sinergia, quando você entende, porque muitas cartas elas não são direcionadas para você.
elas são direcionadas para ajudar a mesa como um todo, e o posicionamento é muito importante. Então, como a informação é aberta, né, o jogo não te proíbe isso, é muito bom você falar, olha, posso te ajudar aqui, posso te ajudar ali, pode fazer. Eu fiquei com medo dele ter um problema de alpha player, não acontece, né, isso não acontece, não tem a chance de ter um alpha player nesse jogo. Mas é muito legal a maneira, pra mim ele poderia se chamar Sinergia The Game, entendeu? Então assim, cara, você vai jogar com o espírito da água, da terra, do vento e do medo lá, que seja, vai ser uma partida. Se mudar a ordem dos jogadores, né, tipo, o jogador A, B, C, D, jogar nessa que eu falei, e mudar, cada um deles mudar o espírito, joga completamente diferente. É incrível como esse jogo joga bem. O próprio manual, né, ele te aconselha a jogar primeiro com os espíritos de baixa complexidade. Eles têm uma cartinha de um setup básico, onde ele te dá uma lista de poderes para você jogar bem, e funciona muito bem dessa forma. Então, aconselho, primeira partida, jogue com esses 4 de baixa complexidade e com a configuração de cartas. Quando você for jogar ele do jeito certo, na verdade você vai comprar as cartas de poder fechado e você vai se virando com o que tem. Essas cartas do setup inicial, elas deixam a partida mais fluida, menos complicada. Então você se virar com o que você pega, tem um take thatzinho aí, né, no jogo, mas você se virar com o que você pega é o grande desafio desse jogo. Então, ó, na moral, Spirit Island tomou o posto de melhor cooperativo de todos os tempos pra mim, tá? Virou o meu... Vocês gostam de lista, né? Vocês vêm me pedindo lista, eu não faço, não vou fazer, tá? Mas de vez em quando eu solto essas frases perdidas aqui. Tornou-se o meu jogo cooperativo número 1, cara. Sensacional, sensacional, muito profundo, fator replay absurdo. Você vai jogar e você não vai dominar ainda esse jogo inteiro. Então, merece ver muita mesa isso aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega o seu Spirit Island lá na Pitas Board Games, localizada lá no Max Arena, tá com preço legal. Eles estão vendendo muito jogo importado, raro e out of print. Vale a pena você dar um pulo lá e conferir, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.